Bom dia, mais uma quinta-feira, essa é a nossa mentoria da saúde. Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo. E essa semana, como é outubro rosa, então o tema de hoje nada mais, assim, não poderia ser outro, a não ser falar sobre a saúde da mulher, e especialmente da mama, né? Saúde da mama, câncer de mama. Então hoje eu vim trazer algumas coisas diferentes para dar uma, assim, fazer vocês raciocinarem. Perceberem que talvez não seja necessário algumas coisas e sim outras coisas que vão mais ajudar do que prejudicar, ok? Então, hoje especial vai ser para a saúde da mulher, câncer de mama. Então, para começar, a gente fala assim, que câncer de mama é uma doença fibrocística, tá? Que começa com um nódulo, um cisto, que vai ficando fibrótico, isso não é do dia para a noite, tá? Demora, tá? E sim, pode evoluir para câncer. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha câncer, mas pode evoluir sim. Então, cuidado com os nódulos nos seios, nas mamas. Tá bom? Só que o câncer de mama, para você ter uma ideia, só é detectável quando atinge aproximadamente 1 bilhão de células. 1 bilhão de células. E o que significa isso? 1 centímetro, mais ou menos, aproximadamente. Tá? E você sabe a evolução desse crescimento? É muito lento, não é rápido. Então, quando a gente fala de câncer, não é que você adquiriu de repente, não. Ele já estava no seu organismo há no mínimo quase 10 anos, ok? Então não é algo rápido, abrupto, sim, lento, progressivo, de forma crônica e às vezes silencioso, provavelmente. Tá? Por exemplo, para você ter uma ideia, em 1 ano de crescimento desse tecido fibrótico, né, dessa célula cancerígena, ele vai crescer 0,006 centímetros, é quase nada, é um grão de areia. Dali 3 anos, ele vai passar de 0,006 para 0,060. Quer dizer, é muito pouco também, é imperceptível, tá? É menos de milímetros, meio milímetro. E depois de 5 anos, que ele vai ter 1 bilhão de células, chegando a 1 centímetro, tá? Depois, passados 5 anos dessa lesão. Por isso que depois eu vou explicar porque não é que eu sou contra a mamografia, mas ela não serve para fazer prevenção de câncer de mama. E isso, quero que vocês tenham muito cuidado, tá bom? Qual o risco de uma mulher ter câncer de mama? Isso também é importante, porque está tendo um susto muito grande. Parece que todas as mulheres vão ter câncer de mama. E não é assim. A incidência de câncer de mama é pouca, não é exacerbada, tá? O risco de uma mulher ter câncer de mama, as mulheres que chegam a 85 anos de idade, é de apenas 12%. Tá? Para você ter uma ideia, uma mulher de 30 anos, tá? Nos próximos 10 anos dela, a chance dela ter um câncer de mama é de 0,4%. Já uma mulher de 40 anos de idade, os próximos 10 anos dela, essa chance aumenta de 0,4% para 1,5%, 1,5%. Uma mulher de 50 anos de idade, nos próximos 10 anos dela, a chance de ela adquirir câncer de mama é de 2,4%. E uma mulher de 60 anos, nos próximos 10 anos dela, a chance dela adquirir um câncer de mama é 4%. É muito baixo, tá? Tem muitos outros fatores muito mais graves do que o próprio câncer de mama, tá? Sim, 90%, isso que eu quero que vocês entendam, 90% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama serão curadas. E a sua grande maioria não vai necessitar fazer aquela cirurgia de mastectomia, muito menos a quimioterapia. Tá? A quimioterapia não ajuda, só prejudica. Por quê? Porque o câncer, se vocês já sabem, como a gente já explicou aqui, nada mais é do que um corpo sujo, intoxicado, inflamado, que está ácido e deixou de ser alcalino. E o que a quimioterapia faz? Toxica, causa mais lesão, mais inflamação no seu corpo. Ok? Então, a quimioterapia, ela não vai danificar as células doentes, ela danifica as células saudáveis, porque ela vem do gás mostarda. Eu sei, tem mais de 50 variações de quimioterapia, mas todas elas vão prejudicar as tuas células saudáveis, não as doentes, tá? Você tem uma ideia, a mulher morre 8 vezes mais de doenças coronarianas, né, problemas cardíacos, do que câncer de mama. Tá? E as próprias mulheres, mesmo mulher em tratamento de câncer, tem muito mais chance de morrer do coração do que o próprio câncer de mama. Tá? Então não há pressa para fazer cirurgia, fazer quimioterapia.
É nisso que eu estou tentando explicar. A pressa não é do paciente, é de quem quer fazer dinheiro com o paciente. Isso é importante. Tá? Seguindo aqui, para depois chegar na mamografia, marcadores tumorais. Então, qual é o exame que você vai pedir para o seu médico para avaliar se você tem risco de câncer de mama ou não? Tá? O CA-125, ou desculpa, o CA-15, tá? O CEA e até mesmo a ferritina. A ferritina é um belo marcador, não é tão específico, mas já mostra um quadro inflamatório. Se sua ferritina está baixa, pode ser deficiência de ferro. Mas se sua ferritina está elevada, é excesso de ferro? Não, na maioria das vezes é um marcador de inflamação. E essa inflamação já pode estar sinalizando algo errado no seu metabolismo. Tá? Então, a etapa inicial de um câncer de mama se caracteriza por um aumento dos fatores de ativação da aromatização. Então, há uma aromatização, aromatase. O que significa aromatase? É a conversão de hormônio masculino, testosterona, que a mulher tem também, em hormônios femininos, que o homem tem também, estriol, estrona e estradiol. Porém, a aromatização é principalmente pela estrona, e a estrona é o hormônio feminino que causa câncer, tá? Um dos fatores também que causa isso é a nossa nutrição, a má alimentação, sedentarismo, estresse, está tudo correlacionado, né? Hoje você vê muitos problemas de lipedema. O que é lipedema? É uma estrogenicidade no organismo, uma deficiência de progesterona, um excesso de estradiol, principalmente da estrona, e outros fatores relacionados, tá? Agora, se a gente fala de câncer de mama, a gente não pode deixar de falar, tá? Reposição hormonal. Repor hormônio causa câncer ou previne câncer? Há uma confusão muito grande entre os próprios médicos. Imagina quem não é médico, a confusão é maior ainda, tá? Repor hormônio, dependendo do seu hormônio, não causa câncer, e sim previne câncer. Agora, se você usar um hormônio bioequivalente, esse sim causa câncer. Bioidêntico previne câncer, tá ok? Então, qual que é a diferença de bioidêntico e bioequivalente? A estrutura bioquímica do hormônio. Esses hormônios vias orais que vocês compram na farmácia, esses sim causam câncer. Agora, hormônios transdérmicos, né, que você passa na pele, esses previnem o câncer, dependendo também da predisposição genética da mulher. Um exemplo que eu vejo muito hoje em dia, eu recebo muitas mulheres já repondo hormônio feminino. Mas aí eu vou perguntar, mas qual hormônio você está usando? Elas me falam, estradiol. Aí eu falo assim, mas que mais? Não, só estradiol. Mulher nunca pode repor apenas estradiol. Por quê? Porque o estradiol isolado se converte em estrona. Agora, toda vez que você usar um hormônio feminino, estradiol, por exemplo, tem que usar estriol associado ao estradiol para poder evitar que ele se converta em estrona. Então, se você em casa está usando um hormônio, verifique que você tem essa, tá, composição adequada. Se não, pede para ser corrigido. Não se usa estradiol isolado. Muito importante. Principalmente se for o vioral. Não existe hormônio vioral saudável. São transdérmicos, sublinguais ou injetáveis. Vioral não é saudável. Ok? Então, estradiol é um hormônio, sim, que causa câncer de mama. Isso é verdade, tá? Antes da menopausa, para você ter uma ideia, a mulher tem 2 vezes mais estradiol no sangue do que no seu próprio tecido. Já isso na menopausa se inverte. A mulher tem 4 vezes mais estradiol no seu tecido do que no sangue. E esse tecido aromatiza e se converte em estrona, tá? E a estrona é pró-câncer. Em contrapartida aqui, o estriol é anticâncer, como eu acabei de explicar, tá? Então, cuidado com a reposição hormonal. Se está sendo bem feita, bem assessorada pelo seu médico, continue. Se não, corrija, tá? Exames genéticos também é muito importante. Existe um exame genético, é o BRCA1 e BRCA2. O que significa isso? São genes, tá, que codificam uma proteína que ajudam a reparar o seu DNA danificado, que protege o seu organismo de desenvolvimento de tumores. Então, tem mulheres que já nascem com uma deficiência dessa enzima, BRCA1 e BRCA2, e aí sim tem uma predisposição maior, sim, de ter câncer de mama, tá? Somente 5 a 8% dos pacientes com câncer de mama têm essa mutação BRCA1 e BRCA2. Mas quando presente,
aumenta 6 vezes o risco de câncer de mama. Salta de 12% para 72%. Tá? E a progesterona? Progesterona sim previne câncer. Progestágeno causa câncer. Tem uma diferença muito grande. Eu vejo muito hoje em dia, né, médicos já famosos usando progesterona via oral. Pode ser progesterona base, isomolecular, bioidêntica, não importa. Via oral não é que vai te fazer mal, mas não tem relação com o endométrio. Via oral só vai fazer relação com a melatonina glândula pineal, tá? Melhorar o seu sono, mas não corrige as deficiências hormonais ou a correção do endométrio, ok? E progesterona não é apenas para o útero. Eu vejo muito profissional falando que mulher que não tem útero, que fez esterectomia, não pode usar progesterona. É errado. Progesterona para o corpo todo, não é apenas para o seu útero. Todas têm que usar se necessário. E hoje eu vejo na prática, na minha clínica, meninas já de 18, 20 anos com uma deficiência hormonal de progesterona, que vai causar todas essas alterações hormonais, distúrbios hormonais logo cedo, tá? Para você ter uma ideia, uma mulher saudável, né, existem mais receptores de progesterona do que de progesterona A1. Tem a A2, A1, tá? Se houver mais receptores A do que B, pode ser cancerígena essa chance da BRCA1 e BRCA2. Mas aí teria que fazer um exame, né, desse exame genético para a gente reavaliar, ver se realmente tem ou não tem. Foi o caso da Angelina Jolie, né, que acabou fazendo aquela cirurgia de remoção das próteses, removeu útero, ovário, tirou tudo, porque ela tinha essa predisposição. Mas não é necessário fazer nada disso, tá? A progesterona deixa de ser anticancerígena e passa a ser cancerígena quando tem essa deficiência, tá bom? Agora, como a gente vai saber? Fazendo o teste. No câncer de mama, para você ter uma ideia, o tamoxifeno é descontinuado após 5 anos de uso, pelo risco de tromboembolismo, câncer do endométrio. Então, tem mulher que fez tratamento de radioquimioterapia, fez excerese, remoção da mama e está usando tamoxifeno para bloquear o estradiol. E às vezes está anos, décadas usando tamoxifeno. Tá errado, não pode usar. Hoje existem suplementos naturais muito superiores, tá bom? E agora, se eu falar de hormônio bioidêntico, eu vou falar do bioequivalente, que é o sintético, tá? A predominância estrogênica leva a uma alteração da sua tireoide, tá? Que causa um aumento dos carregadores da tiroglobulina, tá? Então, esses progestágenos, porque não é progesterona, bloqueiam o receptor androgênico intracelular, tá? Vários nutrientes e drogas também podem promover uma regulação dos receptores hormonais. Soja, petrolatos, protetor solar, hidratante corporal, o plástico. O plástico hoje está presente em todos os alimentos. Você diz assim, eu não como plástico. Será que você não está comendo plástico? Está sim. Nanopartículas de plástico que você consome diariamente. E isso tem que ser removido do seu corpo, tá? Então, pacientes com câncer de mama em estágio inicial, que ingerem 5 ou mais porções, né, de vegetais e frutas, e caminham 30 minutos por dia, ou mais, 6 vezes na semana, reduzindo o risco de morte em 50%. Olha só. Então, se você mudar um pouco seus hábitos alimentares, seu estilo de vida, você consegue reduzir drasticamente as chances de ter câncer, e até mesmo se você está com câncer, tá? Agora chegou o que eu mais queria, falar sobre a mamografia. Se a gente falar de câncer de mama, Outubro Rosa, eu tenho certeza que vocês estão recebendo hoje um WhatsApp, uma mensagem, avisando que vocês têm, assim, fazer mamografia, né? Todo ano eles falam para você fazer mamografia, tá? Uma série de mamografia para poder prevenir o câncer de mama. Espera lá, mamografia não previne câncer de mama. Mamografia é para diagnóstico de câncer tardio. Se você fizer mamografia, você está complicando suas células. Para você ter uma ideia, uma mamografia, uma só, ela equivale a 200 ou 250 raio-x de tórax feito imediatamente no seu corpo, de tanta irradiação que ela produz. Imagina as tuas células como vão ficar perturbadas. Imagina se você fizer uma vez por ano uma mamografia. Você vai ganhar de presente um câncer de mama pela mamografia que você fez anualmente. Então,
não faça mamografia, a não ser que você já tenha um diagnóstico de câncer de mama. Aí você pode avaliar o tamanho desse nódulo. Agora, se é como preventivo, não faça. Existem exames muito superiores. A própria ultrassonografia, ela pode te dar uma avaliação. Agora, existe uma máquina chamada termografia. Eu até trouxe ela aqui, que nós temos na São Bernardino. Tá? Isso aqui é uma maravilha. A termografia é um aparelho que trabalha com a temperatura. Então, ela vai avaliar a temperatura do seu corpo e vai fazer uma análise das temperaturas corporais. E aonde tiver uma temperatura mais elevada, ela vai mostrar o problema. Para você ter uma ideia, a termografia, tá, que você pode fazer do corpo todo, não só da mama, ela antecipa um exame de imagem em no mínimo 10 anos. Por exemplo, se você tiver um nódulo que pode daqui 10 anos ser maligno, hoje ela já te fala se você vai ter ou não um risco futuro. Tá? Então é muito melhor do que você fazer um exame de imagem, onde tem 150, 200, 250 vezes mais radiação, tá? Que vai sobrecarregar as suas células, ao invés de um tratamento não invasivo, não tóxico, que vai prevenir você em 10 anos. Para você ter uma ideia, não sei se você está vendo, você consegue ver aqui? Ó, se eu colocar a mão, você consegue captar, tá vendo? As temperaturas. Tá? E isso aqui vai ser essencial para a gente fazer diagnósticos, tá? E prevenção de qualquer tipo de lesão futura. Tá bom? Isso aqui é muito bom. Então eu sempre indico para minhas pacientes, quer fazer um exame completo, faça uma termografia do corpo inteiro. Tá ok? Então nesse outubro rosa, nesse mês todo de outubro, eu desejo a vocês muita saúde, espero que vocês estejam bem. Se vocês precisarem de qualquer coisa, tiverem alguma dúvida, me procurem, tá? Faça o correto. Evitem qualquer coisa que prejudique a saúde. E por mais que o seu médico peça para você fazer a mamografia, avalie, converse com ele. Não é indicado. Para você ter uma ideia, a Suíça foi o primeiro país no mundo a proibir a mamografia. Lá está proibida a mamografia porque eles já comprovaram que não tem eficácia nenhuma, além de aumentar o risco de câncer de mama muitas vezes. Tá ok? Excelente semana. Espero que todos estejam bem e até a próxima, com mais um novo episódio bem interessante para todos vocês. Até mais.